Seja bem-vindo ao canal Verdades Sagradas, um espaço onde mergulhamos nas reflexões mais profundas da vida espiritual, trazendo mensagens que fortalecem a alma, despertam a fé e fazem enxergar esperança mesmo nos momentos mais escuros da vida. E no vídeo de hoje vamos falar sobre algo que muitas pessoas procuram exatamente quando tudo parece estar desmoronando: o poder da oração em tempos difíceis. Porque existem momentos em que o coração se sente cansado, a mente fica cheia de medo, as forças parecem desaparecer e ninguém ao redor consegue compreender completamente aquilo que estamos enfrentando por dentro. Existem noites silenciosas, onde as lágrimas caem escondidas, dias em que o peso emocional parece insuportável e momentos em que a única coisa que resta é levantar os olhos para o céu e tentar conversar com Deus mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Mas será que a oração realmente possui poder? Será que Deus ouve alguém mesmo em meio ao sofrimento, ao medo e à confusão? Porque tantas pessoas encontram força espiritual através da oração exatamente nos momentos mais difíceis da vida. Hoje vamos mergulhar profundamente nessa reflexão, entendendo como a oração pode transformar não apenas circunstâncias externas, mas também o interior humano, trazendo paz, direção e força em momentos onde tudo parece perdido. Então já se inscreva no canal, ative as notificações e permaneça até o fim deste vídeo, porque talvez esta mensagem seja exatamente aquilo que seu coração precisava ouvir neste momento. A verdade é que quase todas as pessoas procuram Deus de maneira mais intensa quando estão sofrendo. Enquanto tudo está bem, a maioria vive distraída com rotina, trabalho, preocupações diárias e objetivos materiais. Mas quando a dor chega, quando os planos falham e quando o coração começa a sentir o peso da vida, algo muda profundamente dentro do ser humano. A pessoa percebe sua fragilidade, percebe que não controla tudo e começa a buscar algo maior do que si mesma. Talvez seja exatamente por isso que muitas das orações mais sinceras nascem da dor, porque o sofrimento remove máscaras. Ele quebra o orgulho, quebra distrações e faz alguém falar com Deus de maneira verdadeira. Existem orações feitas no silêncio de quartos escuros que carregam mais sinceridade do que milhares de palavras repetidas sem sentimento. Porque quando alguém está quebrado emocionalmente, já não existe espaço para fingimento. Existe apenas um coração tentando encontrar esperança em meio ao caos. O mais impressionante é que a oração não muda apenas aquilo que está ao redor da pessoa. Muitas vezes ela muda aquilo que está dentro dela. Existem situações que não desaparecem imediatamente, dores que continuam existindo e batalhas que permanecem difíceis. Mas mesmo assim, muitas pessoas encontram força para continuar através da oração. E talvez isso aconteça porque orar não significa apenas pedir soluções rápidas, mas também criar conexão espiritual em momentos onde a alma se sente perdida. Existe algo profundamente poderoso no fato de que alguém pode conversar com Deus mesmo em meio ao medo, à ansiedade e ao sofrimento. Porque muitas pessoas imaginam que precisam estar fortes espiritualmente para orar, quando na verdade é exatamente nos momentos de fraqueza que a oração se torna mais necessária. Existem pessoas que chegam diante de Deus sem palavras bonitas, sem discursos preparados e sem entender completamente aquilo que estão sentindo. Apenas choram, desabafam e tentam permanecer de pé espiritualmente, enquanto tudo dentro delas parece cansado. Talvez uma das partes mais difíceis da vida seja sentir que ninguém consegue compreender completamente a dor que carregamos. O ser humano pode até receber apoio, carinho e conselhos,
mas existem feridas internas que permanecem silenciosas dentro da alma. E talvez seja exatamente nesses momentos que a oração se torna tão importante, porque ela permite que alguém derrame diante de Deus sentimentos que nem sempre consegue explicar para outras pessoas. Muitas vezes as pessoas enxergam oração apenas como hábito religioso, mas a oração vai muito além disso. Ela é refúgio emocional, fortalecimento espiritual e um lugar onde alguém pode ser totalmente sincero, sem medo de julgamento. Porque diante de Deus não existe necessidade de esconder fraquezas. Não existe obrigação de parecer forte o tempo inteiro. Existe apenas a verdade do coração humano. O problema é que muitas pessoas só oram quando tudo está dando errado. Procuram Deus apenas durante crises e esquecem completamente da espiritualidade durante os períodos tranquilos da vida. Mas talvez a oração não devesse ser apenas um socorro de emergência emocional. Talvez ela devesse fazer parte da caminhada diária, justamente para fortalecer a mente e o coração antes que os momentos difíceis cheguem. Existe também algo muito importante sobre oração que poucas pessoas compreendem. Nem toda oração recebe a resposta que esperamos da maneira que imaginamos. E talvez seja exatamente isso que faz algumas pessoas perderem a fé durante momentos difíceis. Oram esperando solução imediata, alívio instantâneo ou mudanças rápidas, mas muitas vezes a vida continua difícil, mesmo depois da oração. E então começam os questionamentos. Será que Deus está ouvindo? Será que minhas orações fazem diferença? Por que o silêncio continua? Mas talvez uma das maiores provas de fé seja continuar orando, mesmo sem respostas imediatas. Porque a oração não é apenas sobre receber aquilo que queremos, mas também sobre permanecer conectado espiritualmente, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar claramente aquilo que Deus está fazendo. E talvez seja exatamente isso que torna a oração tão poderosa em tempos difíceis. Ela não remove instantaneamente toda a dor, mas fortalece alguém para continuar caminhando apesar dela. Ela não apaga imediatamente todos os medos, mas traz paz suficiente para enfrentar mais um dia. Ela não elimina automaticamente todas as perguntas, mas mantém viva a esperança de que existe algo maior, sustentando a vida mesmo em meio ao caos. Talvez uma das perguntas mais dolorosas seja esta: será que Deus realmente está ouvindo minhas orações? Porque enquanto as dificuldades aumentam, o medo cresce e as respostas parecem demoradas. A fé começa lentamente a ser testada. O coração humano deseja respostas rápidas, deseja sinais claros e deseja compreender imediatamente aquilo que está acontecendo. Mas muitas vezes Deus trabalha em silêncio, de maneiras que o ser humano não consegue enxergar naquele momento. O problema é que as pessoas frequentemente enxergam oração apenas como uma forma de conseguir aquilo que desejam. Oram esperando mudanças imediatas, portas abertas instantaneamente e soluções rápidas para todas as dores da vida. Mas a oração verdadeira vai muito além disso. Muitas vezes ela não muda imediatamente a situação externa, mas começa primeiro transformando o interior humano. Porque antes de mudar circunstâncias, Deus frequentemente trabalha dentro do coração, fortalecendo a mente, amadurecendo a fé e preparando alguém para enfrentar aquilo que ainda está por vir. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas dizem que começaram a enxergar a vida de maneira diferente depois de criarem uma vida profunda de oração. Porque orar constantemente muda a forma como alguém enfrenta sofrimento, medo e ansiedade. A pessoa continua enfrentando batalhas, mas já não luta sozinha emocionalmente. Existe uma sensação de presença espiritual, uma força silenciosa e uma paz difícil de explicar racionalmente.
Existe algo extremamente poderoso em pessoas que continuam orando mesmo cansadas. Pessoas que já choraram inúmeras vezes, que já passaram por momentos de fraqueza emocional e ainda assim continuam levantando os olhos para o céu. Talvez essas sejam algumas das demonstrações mais profundas de fé que existem, porque continuar orando quando tudo está bem é relativamente fácil. Difícil é continuar acreditando quando o coração está quebrado, quando a mente está cheia de dúvidas e quando a vida parece pesada demais. Muitas vezes a oração também se torna um lugar onde alguém finalmente consegue ser totalmente sincero. O ser humano passa grande parte da vida tentando parecer forte diante dos outros, esconde dores, esconde medos e tenta manter uma aparência de controle mesmo, quando está emocionalmente destruído por dentro. Mas durante uma oração verdadeira, todas as máscaras caem. Não existe necessidade de fingir força diante de Deus. Existe apenas um coração cansado tentando encontrar paz. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem alívio depois de orar, mesmo quando nada mudou externamente ainda, porque a oração permite que a alma descarregue pesos que estavam sendo carregados em silêncio há muito tempo. Mágoas, medos, inseguranças, traumas e pensamentos que ninguém mais conhece podem finalmente ser colocados diante de Deus sem medo de julgamento. Mas existe também algo importante que poucas pessoas compreendem. Nem sempre a resposta de Deus será exatamente aquilo que esperamos. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da fé. Porque o ser humano normalmente deseja que Deus confirme seus próprios planos, enquanto muitas vezes Deus está tentando conduzi-lo por caminhos completamente diferentes. Existem portas que não se abrem porque não eram para se abrir. Existem despedidas que acontecem porque certas pessoas não deveriam continuar naquela caminhada. E existem momentos de espera que parecem injustos, mas que podem estar preparando algo que ainda não conseguimos compreender. O mais difícil é aceitar que nem toda oração será respondida no nosso tempo, porque a ansiedade humana quer tudo imediatamente, quer alívio rápido, quer respostas claras e quer sentir segurança instantaneamente. Mas talvez a oração também ensine paciência espiritual. Ensine alguém a confiar mesmo sem enxergar tudo claramente. Ensine a continuar caminhando, mesmo quando o futuro ainda parece confuso. Existe algo profundamente transformador na persistência espiritual. Pessoas que criam o hábito de orar constantemente geralmente desenvolvem uma força emocional diferente. Não porque deixam de sofrer, mas porque aprendem a encontrar refúgio espiritual durante as tempestades da vida. E talvez seja exatamente isso que faz a oração tão poderosa. Ela não remove automaticamente todas as dificuldades, mas impede que alguém enfrente tudo sozinho. Muitas vezes a oração também muda prioridades. Pessoas que antes estavam completamente presas apenas às preocupações materiais começam lentamente a enxergar questões espirituais com mais profundidade. Percebem o quanto a vida é frágil, o quanto o tempo é passageiro e o quanto a alma humana necessita de paz verdadeira. Porque existem vazios que dinheiro, distrações e conquistas nunca conseguem preencher completamente. Talvez uma das maiores forças da oração seja justamente essa capacidade de manter viva a esperança em momentos onde tudo parece escuro. Porque quando alguém ora, está dizendo silenciosamente que ainda acredita que existe algo maior sustentando sua vida mesmo em meio ao caos. E essa esperança pode impedir que uma pessoa desista completamente durante os momentos mais difíceis. Talvez uma das coisas mais impressionantes sobre a oração seja o fato de que ela consegue sustentar alguém mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Existem pessoas que já passaram por perdas profundas, momentos de ansiedade intensa, crises emocionais,
medo do futuro e dores silenciosas que ninguém ao redor imaginava. E ainda assim continuaram caminhando. Talvez não porque eram fortes sozinhas, mas porque encontraram na oração uma fonte de força que o mundo não conseguia oferecer. O mais difícil sobre os tempos difíceis é que eles desgastam lentamente a mente humana. O coração se cansa, os pensamentos ficam pesados e até pequenas tarefas começam a parecer difíceis demais. Existem momentos em que alguém sente vontade de desistir de tudo. Dias em que levantar da cama parece uma batalha. Noites em que o silêncio pesa tanto que a pessoa sente que vai quebrar emocionalmente. E talvez seja exatamente nesses momentos que a oração se torna mais importante do que nunca. Porque a oração não é apenas um hábito religioso. Ela é um lugar de refúgio para uma alma cansada. Um espaço onde alguém pode derramar diante de Deus medos que nunca conseguiu contar para ninguém. Existe algo profundamente poderoso em perceber que mesmo quando ninguém entende completamente aquilo que estamos sentindo, Deus conhece cada detalhe escondido dentro do coração humano. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas afirmam que encontraram paz durante momentos onde externamente nada havia mudado ainda. Porque a verdadeira paz não nasce apenas da ausência de problemas, mas da presença de esperança em meio ao caos. E a oração mantém essa esperança viva. Ela lembra alguém de que ainda existe luz, mesmo quando tudo parece escuro demais. Existe também algo extremamente forte na persistência espiritual, porque continuar orando durante momentos difíceis exige coragem emocional. Exige continuar acreditando mesmo sem enxergar respostas imediatas. E talvez uma das maiores provas de fé seja justamente essa capacidade de permanecer conectado espiritualmente, mesmo quando o coração está cansado e a mente cheia de dúvidas. Muitas vezes as pessoas imaginam que oração significa apenas pedir coisas para Deus. Mas a oração verdadeira também envolve entrega. Entrega dos medos, das ansiedades, das dores e até da necessidade de controlar tudo. Porque uma das maiores fontes de sofrimento humano é exatamente tentar carregar sozinho pesos que o coração não consegue suportar. O problema é que o ser humano tenta resolver tudo apenas com a própria força. Tenta controlar o futuro, tenta impedir dores e tenta encontrar segurança absoluta em um mundo completamente instável. Mas os tempos difíceis revelam rapidamente o quanto somos frágeis. Revelam que dinheiro não compra paz verdadeira, que distrações não curam feridas internas e que existem vazios espirituais que nada material consegue preencher. Talvez seja exatamente nesses momentos de fragilidade que a oração se torna tão poderosa, porque ela faz alguém perceber que não precisa lutar sozinho o tempo inteiro. Faz o coração desacelerar, faz a mente respirar e lembra a alma de que existe um Deus capaz de sustentar alguém mesmo durante as tempestades mais intensas da vida. E talvez uma das maiores transformações produzidas pela oração seja justamente a mudança da maneira como alguém enxerga o sofrimento. Pessoas que aprendem a orar profundamente geralmente deixam de olhar apenas para o tamanho do problema e começam lentamente a confiar mais na presença de Deus durante a caminhada. Os problemas podem continuar difíceis, mas o coração já não reage da mesma forma diante deles. Existe algo profundamente bonito em pessoas que continuam acreditando, apesar das próprias dores. Pessoas que poderiam ter desistido emocionalmente, mas decidiram continuar orando. Pessoas que ainda procuram luz mesmo, depois de terem passado por noites extremamente escuras. Talvez essas sejam algumas das almas mais fortes que existem, porque aprenderam a transformar lágrimas em oração e sofrimento em fortalecimento espiritual. Ao mesmo tempo, a oração também muda a maneira como alguém trata outras pessoas, porque quem já chorou profundamente
diante de Deus geralmente se torna mais sensível à dor humana. Aprende a ter mais compaixão, mais empatia e mais consciência da fragilidade emocional que todos carregam em silêncio. Afinal, muitas vezes, as maiores batalhas da vida acontecem dentro da mente e do coração, longe dos olhos do mundo. Talvez nunca exista uma vida completamente sem dificuldades. O sofrimento faz parte da experiência humana, mas a oração lembra constantemente que a dor não precisa ser enfrentada sozinho. E talvez essa seja uma das maiores verdades espirituais que alguém pode descobrir. Mesmo durante os dias mais escuros, ainda existe esperança para continuar caminhando. No final, talvez o verdadeiro poder da oração não esteja apenas em mudar situações externas, mas em impedir que a escuridão destrua completamente aquilo que existe dentro da alma humana. Porque a oração fortalece quem está cansado, levanta quem está caindo e mantém viva a esperança de que nenhuma tempestade dura para sempre. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sobrevivem aos momentos mais difíceis da vida. Porque enquanto o mundo dizia para desistirem, elas continuaram ajoelhadas, em silêncio, conversando com Deus, e encontraram forças para continuar.